alegria muito grande. Nossa noite de hoje vai continuar sendo abençoada com a nossa irmã Lucila Mello, nossa irmã que é psicanalista, pedagoga, é de Natal, membro do Lar Espírita Alvorada Nova, Natal, da belíssima cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Lucila, seja bem-vinda uma vez mais. Muito obrigada. Boa noite, José Luiz, toda a equipe, Pedro, que nos encantou, Francisco, obrigada pelo envolvimento aí. Consegui sentir aqui sua vibração e toda a equipe. E os eflúvios da música aí que nos trouxeram, né, esse clima para iniciarmos, embora de muita emoção pelas perdas dos últimos dias, e que vão nos mobilizando aqui, nos fazendo uma certa sensibilidade em relação a algo que nos toca, algo que nos movimenta, e como a casa, como a capelania espírita, hospitalar espírita, está já nesse direcionamento, né, de cuidado, que é isso que uma das atividades, das tarefas de cuidado, de atenção e de desvelo em relação ao próximo. E aí eu vi, tanto no cartaz de divulgação, como também na camiseta do Francisco, tem mãos, coração e mente, e como às vezes a gente fica um pouco desconectado disso, né? Das mãos, coração e mente. E o símbolo da camiseta é tão significativo, eu acredito que é a logo de vocês, né? E é tão indicativa de como isso está tudo junto, misturado, e às vezes a gente quer separar cérebro, quer separar emoção e quer separar, às vezes, até a emoção, e a gente vê que não dá. E é numa reunião dessa, entre amigos, com um direcionamento para o bem, que a gente vai sabendo que é preciso estar tudo assim, muito conectado e às vezes com muita consciência, até que foi algo também que a oração nos trouxe. E aí, com esse tema, preconceito, e aqui eu já trago um porquê preconceito e não foi racismo ou discriminação, e como teria sido pensado para ter sido escolhido esse tema. Um tema que fica aí entre essa divisão, entre algo que é da emoção e é algo que é da razão e algo que é da ação também, por exemplo, um ato de discriminação em relação a outra pessoa ou algum grupo, por exemplo. E como o preconceito, ele está aí no meio, está quase como numa ponte entre essas duas situações. E aí, se eu começasse aqui esse encontro de hoje, sabendo que tem muitos espíritas, embora também na divulgação, e a divulgação de vocês, que é aberta a qualquer pessoa que se sinta atraída a chegar aqui a este espaço, como já seria um pouco impactante se eu chegasse aqui e, começando, eu dissesse que Jesus é um equívoco da humanidade. E eu começasse com essa fala, e aqui eu já fiz um preâmbulo para que ninguém se assuste, porque não vou começar por aí, mas se eu chegasse com essa fala e colocasse isso para todo mundo, e aí as pessoas que são que estão mais sensibilizadas em relação a Jesus, ou que foram tocadas por Jesus há pouco tempo, ou mesmo agora, nesse momento da prece e da música também, que tanto nos envolveu, algumas pessoas já se sentiriam sensibilizadas e diriam: não vou ir, não vou ver isso. Se ela já começou assim, imagine para onde vai descambar a palestra. E aí, o que é que acontece? A gente já iria se fechar um pouco, num sentido de proteção, e não teria a oportunidade de saber o que viria depois. Essa frase ela poderia estar vindo apenas para ser uma frase de impacto, dizer: isso foi uma pesquisa que foi feita com um determinado grupo e que o grupo assim acredita. Porém, tantos por cento da população desse tal lugar acredita que Jesus sim veio para, como diz o Livro dos Espíritos, como tal qual modelo e guia da humanidade. E essa pessoa ela perderia a oportunidade de se aprofundar um pouco mais no que a gente está disponibilizando, está partilhando aqui neste espaço hoje, porque pela sua sensibilidade e por algo de receio, de medo, ela tem medo mesmo de entrar em confronto, entrar em choque e conhecer o que está por vir. Quando Galileu Galilei
quando ele, nos seus estudos, e na mesma época, vários outros cientistas estavam também pensando a partir de que não seria a Terra o centro do universo, e sim o Sol, Galileu foi morto por isso. Muitas outras pessoas que estavam com o mesmo desenvolvimento científico de acreditar nisso, de observação no céu, se retraíram e acabaram freando ou então não partilhando suas pesquisas, porque naquele tempo eles temeram ser mortos igual Galileu foi. E aí, por causa disso, de que antes a humanidade acreditava que todo o universo girava em torno da Terra, e a partir da modificação desse pensamento de que não é o universo que gira em torno da Terra, e sim a Terra está num determinado sistema que gira em torno do Sol, mas que está em outro sistema, e por aí vai. Freud denomina isso como uma das 3 feridas narcísicas da humanidade. Por quê? Saiu do homem como o centro do universo, porque estava tudo em volta dele, e a partir disso, o homem agora estava a dispor do Sol, estava girando em torno de alguma coisa. Então, ele perdeu aí o seu lugar de pedestal mesmo, né? E o preconceito, ele pode fazer um caminho a partir disso, dessa percepção, em que o preconceito, no dicionário, ele é uma opinião ou sentimento que ele não tem um exame crítico. Então, ele é uma ideia que a gente tem sem mesmo aprofundarmos na ideia. É algo que a gente já, no primeiro impacto, aquilo que a gente chama às vezes de meu santo não bateu com dele, ou não combino com essas ideias, sequer sem pensar em relação a isso. A gente, sem exame crítico, a gente já se retrai, refreia, dá um passo atrás e diz, não quero saber disso, que poderia ter sido o caso quando eu pudesse ter chegado aqui dizendo Jesus é um equívoco da humanidade. E o preconceito, ele também nos dá um espaço de um sentimento hostil, assumido ou não, em consequência de uma generalização apressada. Então, não quero saber o que ela diz, o que ela disser, tudo que vier dela a partir de agora está contaminado, porque se ela não acredita em Jesus, se ela acredita que Jesus é um equívoco da humanidade, o que mais vai vir a partir daí? E a gente vai apressadamente generalizando e até mesmo rotulando e com medo mesmo de saber o que é que vem a mais. E aí, como espíritas, nós sabemos que somos criados simples e ignorantes, porém, e que não tem algo que é melhor ou pior, não nascemos melhores ou piores, nascemos, né, todos aí numa simplicidade e ignorância que vai aí na lei do progresso se fortalecendo, crescendo, conhecendo e cada um com a sua especificidade, se ampliando como conhecimento. E por que nós temos preconceito se, inclusive, a partir mesmo do espiritismo, de uma ciência proposta com racionalidade, com conhecimento, sem ideias preconcebidas, pelo contrário, averiguadas a partir de mensagens, a partir da experimentação, por que temos esse preconceito? E não só como espíritas, e aí já estou entrando no campo de uma generalização e colocando aqui espíritas, todos eles enfileirados, como se todos os espíritas fossem preconceituosos, e é outro dado importante, que o brasileiro, por exemplo, ele tem preconceito de ter preconceito. E várias pesquisas apontam que o brasileiro não assume seu preconceito. E antes não assumia, agora muito menos, não assume, por exemplo, o racismo e muito menos que tem atitudes discriminatórias. Porque muitas vezes a gente acredita que para ter uma atitude discriminatória ou para ser racista, a gente precisa ter ações muito dramáticas de ofensa muito grave, onde fique muito claro e notório em relação ao outro.
Porém, no íntimo, cada um sabe em relação a que tem preconceito. Se é num jogo de futebol, Brasil e Argentina, que a Argentina é assim, se é Flamengo e Vasco, o Flamengo é melhor, e a gente vai tendo pequenos preconceitos e que vai aumentando isso ao longo da vida e que vai trazendo não só do campo desses relacionais do espaço da cultura e do lazer, por exemplo, como dos jogos de futebol, mas vai trazendo isso também para os ambientes domésticos e tendo pequenos preconceitos em relação às pessoas que estão na nossa casa. E é por esse espaço pensar o preconceito a partir da Constituição, como o preconceito se constitui a partir, vou tentar fazer um paralelo, já estou tentando fazer um paralelo, a partir da psicanálise e do espiritismo, e como o preconceito ele se constitui em cada um de nós, como ele pode se constituir a partir de determinadas relações, e porque é importante conhecer isso para que a gente tenha algo de um domínio sobre isso, para que a gente possa gerir, em vez de simplesmente trazer um discurso de nós sabemos que precisamos ser homens de bem, se não fizermos isso, não vamos alçar para um mundo de progresso, para outra escala, na escala espírita, e por causa disso vão passar mais tempo aqui num planeta que é mais atrasado como a Terra. Por que fazer isso? Todos nós, esse discurso todos nós já temos, já sabemos, já estudamos, então talvez pensar em como essa genealogia e como eu posso talvez me munir de situações ou mesmo de uma certa vigilância para que a gente possa transpor isso, né? Só para voltar um pouquinho em relação ao enfileirar e como isso é grave e danoso, e são pequenas situações de preconceito, como, por exemplo, eu comecei a dizer que os espíritas podem fazer isso, ou que nessa época de política, lado B faz isso, lado A faz aquilo, e que quando a gente no espiritismo, por exemplo, se eu não fizer tal, se eu não for caridoso, se eu não for um completista, segundo a teoria de André Luiz, por exemplo, eu não iria para um mundo, alçar um mundo espiritual, e os espíritas aqui estão cansados de estudar e não fazer o que eles mesmos pregam, então eu estou enfileirando todas as pessoas num determinado rótulo mesmo, né? Todos os espíritas, todos os partidaristas radicais de lado A, B, C, D, E ou F, que seja, e aí eu vou enfileirando as pessoas em tal situação. E é algo para a gente pensar quando a gente fala assim, todo mundo, ou ninguém faz, ou as mulheres do Espírito Santo, ou os trabalhadores da capelania hospitalar, os trabalhadores de determinada casa espírita, isso já vai dizendo de como a gente está fazendo aí uma generalização e está trabalhando pelo preconceito, porque a gente está trabalhando uma ideia antecipada sem conhecer todo mundo ou sem conhecer quais ações levaram aquela pessoa a fazer aquilo. René Descartes, na filosofia, e como na época que ele viveu, estava ali vivendo e saindo ainda o obscurantismo da igreja e de como tantas pessoas foram mortas por causa do obscurantismo e de professarem suas ideias, ou mesmo por serem pessoas livres, e ele veio trazer a ideia da razão e de pensar, porque até a sua época, tudo era mais ou menos justificado por Deus, ou que, como na tradição filosófica grega, que as coisas aconteciam porque tinham que acontecer. Ah, isso aconteceu porque é assim mesmo, porque tem que acontecer, e ele veio trazer a racionalidade e a ideia de investigar algo para poder compreender e, a partir daí, tirar a ideia do certo e do errado, de provar as coisas, e daí também vem o espiritismo, né, com parte dessa ideia de poder provar as coisas para poder saber que isso funciona ou que não funciona. E aí essa ideia dele de penso logo existo ou penso logo sou, ela nos põe na ideia de que somos seres conscientes. E como seres conscientes, somos capazes de agir conforme o que a gente está pensando e conforme a gente determina.
Só que a gente sabe que todos os dias, para muitas pessoas, e aqui vou enfileirar todo mundo na fileirinha do rótulo de muita gente, sabe o quanto é difícil transpor determinadas situações. Como é difícil para algumas pessoas estudar para um vestibular, ou terminar aquele livro de André Luiz, ou aquela coletânea, ou aquele prego que tinha que arrumar, ou o quadro que está lá para ser pendurado e a gente não consegue fazer pequeninas coisas que são esforços mínimos e que mesmo assim a gente não consegue realizar. Então, por quê? Se eu penso, logo existe, se eu existo, tenho uma consciência, sou capaz de me autogerir, sou capaz de dizer e de saber o que é melhor para mim, que eu sou capaz de fazer um cardápio com o que é a comida mais saudável, por que eu não sigo isso? E aí a gente traz aqui algo da psicanálise para poder fundamentar isso, mas também emparelhado com o espiritismo. Porque para Freud, e é uma explicação do sujeito, e não do sujeito com o mundo, mas de como ele se relaciona, como ele vai pensar sobre si e como vai se desenvolver como sujeito. Nós nascemos, somos bebezinhos, somos falados e desejados por uma mãe e por um pai. Daí já vem um preconceito anterior, no sentido de que nosso pai e nossa mãe, ou os nossos primeiros cuidadores, já falaram alguma coisa antes para que a gente existisse. A vida de um bebê ele não é linearzinha, não é linear. Nasceu, mamou, foi cuidado, tomou banho. Não. Ela é uma ebulição de sentimentos, sensações, desejo de ser cuidado, desejo de ser amparado, desejo que a mãe dê mamar naquela hora, isso tudo sem uma consciência clara. E nesse desejo de ser cuidado, isso vai se formando um determinado traço de desejo. E é nesse traço de desejo que a gente vai fazendo as escolhas do que a gente gosta, em relação, primeiro, à nossa mãe, ou nosso primeiro cuidador, e como ele nos cuida, e segundo, como é, digamos assim, um hábito de cuidado em relação ao que eu quero da minha mãe e ao cuidador, e como, sempre que eu falar aqui cuidador, a mãe cuida, também está implícito ou o primeiro cuidador, para eu não estar repetindo. E aí vai ter uma marca como se fosse um hábito de como eu vou gostando de como a minha mãe me cuida e de como eu vou desejando que ela me cuide. Então, a partir disso, cria-se um traço que é chamado mais ou menos de escolha de objeto, a partir desse cuidado e dessa mutualidade, de eu desejo ser cuidado, minha mãe me cuida e eu gosto de como ela me cuida. Mesmo que às vezes seja num lugar de desamparo, mesmo que às vezes seja num lugar de abandono, vai existir por parte de cada uma certa satisfação em ser cuidado, e se for no lugar de abandono, o que é que acontece? Quando esse é cuidado no lugar de abandono, vai ser esse traço no sentido de abandono e de ficar o mais rígido possível e com mais defesas em relação a evitar que o outro chegue até mim, que eu precise menos do outro. E aí a gente já pode trazer que algo de educação muito rígida, muito regrada, com dificuldade em relação ao diálogo, em relação às normas. Tem que existir a norma, tem que existir a lei, tem que existir as regras familiares, mas precisa também existir o lugar da flexibilidade e como o lugar da intransigência, no sentido de não fazer com que perceber os equívocos da criança e das normas na casa, como uma possibilidade de relatividade. Sim, se uma regra é uma regra, ela vai valer para todos igualmente e precisa ser seguida. Mesmo que um tenha 12 anos, um filho, e o outro tenha 2 anos de idade. Eu vou tratar muitas vezes o de 2 anos com a mesma rigidez que eu trataria o de 12 anos, porque eu sou rígido. E aí eu faço isso e vou trazendo um traço de rigidez no comportamento dessas crianças quando elas se aliam a isso. E para fazer uma paridade ou uma extrapolação a fórceps no espiritismo, mas eu vou trazer o espírito, no espiritismo se tem a ideia e a concepção de que nós já viemos de outras vidas. O planeta Terra é um planeta que está aqui intermediário entre o progresso. E nós já viemos de outra vida, portanto, já estamos aí, já temos outra vida, já temos alguns desejos, gostamos de certas coisas,
Porém, quando a gente reencarna aqui no planeta Terra, toda a nossa memória é recoberta, ela é apagada mesmo, né, de certa forma. Nós temos traços do que muitos chamam índole, do que chamam caráter, mas que são traços do nosso desejo, de como a gente se habituou a realizar ou não os desejos até essa vida pregressa. E aqui, reencarnado, trazendo... então, quando a gente reencarna, a gente tem todo esse desejo aqui, querendo ser satisfeito, mas encoberto pela memória e por estarmos aí nos realizando enquanto bebê, enquanto criança. Então, temos muita vontade de fazer alguma coisa, porém, o corpo traz certas limitações, aquela família traz certas limitações, e nós não vamos conseguindo realizar. E tem coisas que a gente não lembra, tem só um germenzinho, mas isso é como se fosse uma sementinha na gente, que fica aquela vontade, aquele desejo, quero fazer, não quero fazer, e como é que eu vou me dando conta em relação à lei. E aí, na infância, já nos primeiros anos, existe algo de uma experiência infantil, onde, na experiência infantil, a criança não consegue lidar com algo que ela desejou muito, ela esperou muito que fosse de uma determinada maneira, e a partir disso vem uma imagem para substituir esse desconforto que chega para ela através dessa experiência. Então, a criança quer muito algo, ela deseja muito, ela está ali numa experiência de qualquer coisa que seja, e vem um adulto, ou mesmo às vezes nem é um adulto, pode ser uma experiência, por exemplo, brincando com animais, e algo barra que ela faça alguma coisa. E vem como se fosse uma imagem substituindo isso. E como a criança, digamos, que ela tenha tido muito medo, muito nojo, ou muita aversão em relação a isso, que ela não, a gente pode dizer que é qualquer situação, pode trazer isso, mas é em relação a algo que ela desejava muito, ou que ela tinha um ideal muito grande, mesmo pequenininha lá, 2, 3, 4 anos. Então, quando isso acontece, como se fosse um trauma, vem uma imagem e faz uma barra no psiquismo. Faz uma barra no psiquismo que antes era todo consciência, e que a partir dessa barra, a partir de um recalque, tem algo que pode ser lembrado e tem algo que não pode ser lembrado. E aqui eu faço um paralelo com o espírito, e em como o espírito não consegue lembrar de tudo, igual a criança quando sofre esse trauma ou essa visão do recalque. E assim se dá a genealogia do ser, do psiquismo para a psicanálise. E a partir disso tem algo que a gente sabe e tem algo que a gente não sabe e que a gente diz que quer saber, mas que a gente teme saber. Isso não é consciência, e a partir disso não é consciente. A partir disso é que se cria o inconsciente como substantivo e a consciência como adjetivo de estar consciente. Eu estou consciente do que eu quero fazer. E por que eu não faço? Por que eu não como aquele prato de salada, por exemplo, ou porque eu não gosto das pessoas que comem sushi, ou lá na Indonésia comem cachorro, e isso deve ser um monte de... Devem ser canibais. Como é que pessoas comem cachorro, comem cobra, por exemplo, e a gente vai criando os pequenos preconceitos, porque tem algo aí que eu não consigo acessar. Tem algo do outro que me dá um nojo, tem algo que eu não consigo ver. Igual o espírito, a gente não consegue lembrar das nossas outras vidas. A gente não consegue lembrar o que nos mobiliza, qual o desejo que a gente trouxe aqui para estar reencarnado na Terra. Qual é o nosso chamado aqui? É só porque eu fiz muitos equívocos? Será que não tem nada que eu possa acertar aqui, dentro do que eu posso acertar? Porque eu desejo acertar e não consigo acertar? Por que eu planejo fazer isso, comer meu prato de salada, mas não consigo comer meu prato de salada? E como carne, mas tenho nojo de quem come cachorro lá na Indonésia, por exemplo. E a partir daí, nós somos seres cindidos entre consciência e inconsciência, sendo que o inconsciente como o motor da nossa vida. E a gente pode pensar também o espírito como o motor da nossa vida. Porém, o espírito, tendo toda a sua história, todas as suas vidas,
e todas as paixões que lhe mobilizaram até então, tem algo que ele deseja realizar e que ele não consegue realizar. E a partir disso, nós criamos uma historinha da gente mesmo. Por exemplo, eu sou Lucila, eu estou aqui hoje à noite muito satisfeita com vocês por estar nessa partilha. Eu sou uma pessoa dedicada, estudiosa, boa profissional, boa mãe, e a gente vai criando uma historinha em relação a gente mesmo. Só que alguma coisa nessa historinha fica de fora. O que é? É o que a gente não aceita que a gente é. Ou a gente mesmo aceita e diz, mas eu não sou uma pessoa tão boa, realmente eu preciso me dedicar mais, preciso ser mais caridosa. E a gente vai colocando ali, coloca uns pontinhos, sabe, que a gente precisa ajeitar, mas os reais pontos, as reais dificuldades que a gente acredita que tem, ou mesmo nem sabe que tem, a gente deixa de fora. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa chamado negação, porque se a gente... É como se fosse algo de uma tortura, autotortura muito intensa. A gente saber, por exemplo, igual quando, por exemplo, a gente lembra de algo de outra reencarnação, ou quando vai fazer terapia de vidas passadas, de regressão, e a gente tem acesso a uma consciência que a gente não gostaria de ter. E pode ser qualquer ela. Muita gente coloca que é, por exemplo, ter matado os pais, ter matado a esposa, ter matado o irmão, mas pode ser qualquer coisa. O simples fato de você saber que tinha uma missão e não realizou a missão, e que teve tudo nas suas mãos e não pôde realizar a missão, é algo que pode nos deixar num processo de autotortura muito intenso. E por isso mesmo a gente nega essas dificuldades que a gente tenha. E essas características não tão boas, ou que não estão funcionando muito bem. Então, a gente nega, só vê algumas características. E as características negativas, o que é que a gente faz? Será que alguém sabe? A gente desloca para o coleguinha, a gente desloca para os nossos desafetos, a gente desloca para as pessoas que a gente não gosta, a gente desloca para a ex-mulher, ex-marido, professora que ensinava mal, colega que era invejoso, colega de trabalho que puxa o tapete. Sim, tem pessoas que fazem isso em todos os lugares, em todos os ambientes, tem pessoas que às vezes exageram, que fazem mesmo o equívoco, querendo fazer o mal e dizem na cara da gente, mas muitas vezes, muitas vezes a gente simplesmente está deslocando ou transferindo para o outro aquilo que a gente não consegue ver na gente. Então, no primeiro ponto, a gente tem o preconceito para poder se proteger de algo insuportável de mim mesmo. Então, eu não sou radical. Radical é aquele irmão que saiu da casa porque disse isso e aquilo outro, porque naquela reunião de diretoria aconteceu isso e ele saiu, não aguentou suportar as verdades que eu tinha para dizer. E aí a gente diz que a pessoa é intransigente, que a pessoa é radical, e esquece de ver o tanto de radicalidade que tem em si, esquece não, nega mesmo, o tanto de radicalidade que tem em si por proteção, porque é algo de uma tortura mesmo, a gente saber que tem esses equívocos e ficar, principalmente quando a gente coloca ele, elenca ele aos outros, aos desafetos, mas a gente reconhece que tem na gente mesmo. Então, as situações de intransigência, cegueira religiosa, ingenuidade intelectual, tudo isso que eu não gosto, eu nomeio para o outro. Ou mesmo pequenas ações. Mas você viu aquela pessoa, a senha da feijoada, da macarronada, ou do que quer que seja, é R$ 30, R$ 20, e ela não teve coragem de ajudar o centro. E aí a gente, muitas vezes, não vê o que a gente deixou de fazer em determinadas situações. E a gente vai deslocando para o outro. Outro ponto de por que o preconceito acontece, até quando ainda não vivíamos em países, quando ainda vivíamos em território onde tinha monarquias, onde tinha um rei, existia um crime de lesa majestade, onde qualquer traição ao rei, à majestade, e aqueles que eram coniventes com os crimes à majestade, o rei poderia punir com a morte. E o rei tinha domínio do corpo da pessoa, porque iria mandar
ou prender a pessoa, mas muitas vezes mandar matar, ou era uma vergonha tão grande para a família que ela precisava sair daquele condado. Isso vigorou até, parece que na Indonésia, até 1920, mais ou menos, que tinha monarquia, mas foi proibido o crime de lesa majestade na monarquia, porque sendo monarquia, estariam submetidos a isso, e submetidos, e na Constituição, ou na lei deles, diz mais ou menos assim, todas as pessoas terão direito, que cometerem atos de infração, terão direito a um julgamento justo e serão condenados de acordo e com a justiça da legislação local. Ora, se uma legislação local ela tem uma pena de morte, por exemplo, ou de prender as pessoas e toda a sua família, até seus bisnetos, imagine que isso é justo? Não é. Era justo naquela época, era esse o conceito de leis que eles tinham, mas não era justo. E aí o que é que acontecia? Para se sentirem mais protegidos, para se sentirem pertencentes, que é algo colocado por Bert Hellinger e outros estudos da antropologia, sociologia, da necessidade do pertencimento, de nos reconhecermos entre pessoas que são nossos pares. E, por causa disso, muitas pessoas faziam o quê? Elas observavam quem estava errado, observavam quem estava em equívoco, ou poderia ter algo de situação que estava transgredindo as regras daquele local e pudesse redundar em crime de lesa majestade, e por causa disso mesmo, elas faziam denúncias anônimas para se proteger, porque levando o outro, a minha casa fica resguardada e eu ainda fico amigo do rei, eu ainda tenho algo ainda estou prestando um serviço à comunidade, e ainda me livro do meu equívoco não ser visto por aquele local. Então, muitas pessoas fazem um preconceito, primeiro, né, para se proteger do insuportável de si mesmo, que é mais fácil deslocar para o outro, e segundo, para se sentirem amparadas e terem privilégios em determinados lugares, ou determinados meios de organização, formas de organização. Isso é comum. Para que a gente se sinta seguro, a gente pode optar por lado A, porque acha que está tudo muito bagunçado, ou por lado B, que acha que está tudo muito bagunçado e que deveria mudar, ou por lado C, em cima do muro D, o que quer que seja. A gente tende a se resguardar e se sentir pertencendo, ser reconhecido e visto a partir de um lugar para poder estar seguro, mesmo que eu reconheça que ali tem dificuldades, mesmo que eu reconheça as dificuldades dos meus pares, eu me coloco com aquele grupo que é o que está mais identificado comigo, para que eu possa me sentir seguro. E isso acontece, por exemplo, para falar dos dias atuais, né? Agora está mais comum, mas principalmente quando diminuiu a questão de que para se separar, marido e mulher, precisava passar pelo desquite, pela separação, mas mesmo assim, teve 1980, mais ou menos, 90, que foi possível que mais casamentos fossem desfeitos por causa da lei que mudou, e de muitas mulheres separadas serem vistas entre as mulheres casadas como algo pernicioso, ou uma mulher separada pode ser ofensiva para o meu marido, de repente ela vem aqui e vai querer roubar meu marido, afinal ela está separada, homens separados, homens solteirões, assumir outro gênero ou orientação sexual, porque vai que ele vem e de repente, né, meu filho, minha mulher, meu pai, minha mãe, então é melhor ficar, né, separada, é melhor a gente não se misturar, não, porque eu não sei o que pode acontecer. E Freud coloca, inclusive, que muitas vezes é o medo do que eu posso fazer, no caso de situações muito estranhas, por exemplo, quem é esse estranho que é capaz de realizar isso, que para mim não é o natural, como a homoafetividade, que agora está amplamente discutida, amplamente colocada, enfim, e já está no processo de naturalidade, e
Mas quando isso começou a vir à tona, vir à baila, o medo em relação a o que é isso desse outro, o que é capaz de fazer com aquele outro ou com aquela outra, e se isso chegar perto de mim? E como eu vou me comportar? Então, num processo de negação, inclusive, de que eu tenho algo, de uma identidade em relação a isso, a gente simplesmente desloca, a gente retira de perto da gente, para que a gente não tenha acesso a esses sentimentos de aversão, de nojo, de repugnância, que muitas vezes fazem parte da nossa satisfação pessoal. Muitas vezes, no recôndito, a gente gosta, tem prazer, tem satisfação, mas a gente é incapaz de nomear, é incapaz de reconhecer, e é mais fácil reconhecer que isso é repugnante no outro. E pode ser qualquer coisa, por exemplo, comer cachorro. É mais fácil dizer que é repugnante comer cachorro. Mas eu, como vaca, como peixe, e como é que fica essa repugnância? Repugnante é o outro, não sou eu. E aí Freud coloca que o medo em relação a situações assim, muitas vezes, é o medo de em que eu me transformo quando estou diante desse outro tão avassalador. Não é menos comum que, por exemplo, homens que saíam com travestis e que muitas vezes cometiam mesmo o assassinato dessas pessoas. Por que isso? Porque depois de uma cena, depois de um encontro, o que é que acontecia? Não se aguentava, não conseguia se reconhecer como tendo praticado aquilo que até então para ele era repugnante, para ele era da ordem do horror. Não é para, muitas vezes, o assassinato não é para aniquilar o outro, é para aniquilar o que eu me reconheço no outro. E aí vem um preconceito grande do que a gente não consegue reconhecer da gente mesmo e transferir como medida de defesa, né? E outra coisa pelo qual o preconceito ele se faz é pelo trauma, medo e punição transgeracional. Imagine uma família onde teve um bisavô preso por causa do crime de lesa majestade, por exemplo, onde toda a família foi punida. Imagine a família de Galileu Galilei, e ele tendo sido punido por algo que ele colocou e que hoje, né, pouco tempo depois, foi provado a verdade. Nós giramos em torno do Sol e não o Sol, o universo gira em torno da Terra. Então, independente, inclusive, de ser verdade ou não, como a vergonha, o medo de ser excluído, a lepra, a gente lê os textos de lepra no Novo Testamento e no Velho Testamento também, e como as condições de lepra, elas traziam algo de repugnante, repulsivo, de pessoas, inclusive, associadas a pessoas de má vida, e que eu tenho que manter isso deslocado. Uma, porque antes era contaminável, e não se sabia bem como se davam essas bases da contaminação, ou se sabia também que era pelo toque, mas que tem algo de imundo nessa pessoa que eu posso ter de imundo em mim também. Então, eu coloco lá longe. E eu, inclusive, os leprosários, as casas de idosos, os manicômios, muitas vezes eles ficaram às margens da cidade, para que não causassem, por exemplo, vergonha aos familiares que, porventura, fossem visitar, embora tantas vezes fossem abandonados em determinados recintos. E aí, por causa disso mesmo, ficavam às margens, na periferia de uma cidade, às vezes até em outra cidade, para que a família ficasse resguardada de ter alguém homossexual, de ter alguém com lepra, de ter alguém tuberculoso, e, enfim, tantas essas situações. Em Portugal, em 1985, mais ou menos, um livro falando do Evangelho e falando de Jesus foi proibido, porque falava do Evangelho de Jesus. Mas não era qualquer livro, era um livro de José Saramago, porque falava num romance, uma possível ficção, uma ficção que ele criou para narrar um romance entre Jesus e Madalena.
E a partir disso, inclusive com cenas tórridas de amor, a igreja não aceitou essa possibilidade, porque a gente desloca para... A gente tem Jesus como um homem santo, puro, casto, livre de todos os desejos mundanos que eu tenho, e ele precisa ser o enunciador da pureza, da limpidez, e ele precisa ser, inclusive, esse ideal, porque tudo que eu não consigo fazer, eu coloco como Jesus sendo o meu ideal, e que bom, e ele trouxe a trajetória de ensinamentos e dizendo, inclusive, que poderíamos fazer tudo o que ele fizesse e muito mais. Porém, a gente coloca o âmbito da sexualidade, por exemplo, no âmbito do imundo, do sujo. Algo, inclusive, que é da nossa Constituição, que é por ela ainda hoje, embora já com reprodução assistida, mas ainda hoje é o maior meio de reprodução, o âmbito do desejo entre um homem e uma mulher, o âmbito da satisfação, dos prazeres, de gostar do outro, de transpor algo. Por exemplo, as crianças acham nojento mesmo um beijo, acham asqueroso. Então, a gente precisa transpor algo de nojo, de asco, de vergonha na fase da puberdade, para poder entrar no simbólico, no simbolismo que é estar junto com outra pessoa e poder, com ela, oferecer um ao outro, por exemplo, os corpos, o beijo, a intimidade, o carinho. E a gente coloca isso no âmbito da repugnância. E a igreja, com toda a sua constituição, com toda a sua organização lá, de ter algo de puro, que é preciso que a gente se vincule a algo de um ideal puríssimo, para que eu não atingindo esse ideal puro, casto, então eu vou me penalizar. E aí crio preconceitos. O preconceito de quê? De aceitar um romance, uma ficção, de que Jesus teve cenas tórridas de amor com Madalena. E o livro foi proibido, foi queimado, até que hoje é utilizado. E, por outro viés, no Canadá, pequenas cidades do Canadá, mas em Quebec, no Quebec, em Montreal, alguns lugares se xinga, se fala palavrão a partir de nomes que são peculiares à Igreja Católica. Por exemplo, daí que vem filho da mãe, que é da mãe Santa Madre Igreja, filho do padre, Santa Madre Igreja. E, por causa disso, nós deslocamos, né, para algo muito, de algo que a igreja fez naquele espaço, de repugnância, de violação de direitos, e que por isso criou-se agora não um espaço de aceitação, que com todos os equívocos tem algo de necessário na Igreja Católica e nas construções da religião, apesar dos mandos e desmandos. E aí, por causa disso, existe um espaço de aversão e de preconceito a movimentos religiosos, inclusive movimentos espíritas. Embora já exista movimento espírita, já tenham igrejas, mas é algo do... o que será que eles vêm fazer aqui? Será que eles vêm nos caçar? Será que eles vêm querer colocar regra dentro da nossa vida e da nossa sociedade? Einstein perguntou a Freud por que a guerra. E aí Freud traz isso em relação ao preconceito, à subjugação em relação ao outro, e de como, por exemplo, a diferença entre como a gente tem o mando do outro no genocídio e na guerra. E como isso é diferente, porque no genocídio eu não acredito que o outro me serve em nada, então eu aniquilo em sua totalidade, para que eu aniquilo o outro em sua totalidade. E aí, se nós, genocidas, que não acreditamos naquela raça, que acreditamos que são impuros, que são, enfim, que não deveriam estar no mundo, nós vamos aniquilá-los para ser uma raça pura? Não, para ser uma raça para sermos assassinos, né? Isso que acontece no genocídio. Mas na guerra, o que acontece? Acontece a subjugação do outro. Existe alguém que domina e existe alguém que é dominado. E nesse que é dominado, o que domina vai subjugar o outro e vai dizer que ele é menos forte, e a partir disso vem
começa o preconceito também, que eu sou melhor, sou mais forte, tenho mais possibilidade bélica e posso dominar você. E se eu pude fazer isso a partir de armas, eu também posso fazer isso a partir da inteligência. E subjugo você, inclusive, seu trabalho, e subjugo o seu corpo. Seu corpo depende do que eu permito a esse corpo, né? E aí vem essa diferença de por que a guerra, a necessidade de subjugar alguém, porque Freud também diz que por exemplo, para a gente se juntar num grupo, seja no centro espírita, seja na igreja, seja no clube de tênis, qualquer núcleo de pessoas que estão ali juntas por um ideal, muitas vezes não é o ideal quem está ali. Para Freud, o que está mobilizando essas pessoas é a não possibilidade delas estarem livremente no espaço público. Como elas não podem estar livremente no espaço público, elas abdicam de negar um pouco o desafio que o outro tem, a limitação do outro, para podermos nos aglomerar em determinado grupo, partirmos de ideais comuns e, por causa disso, não vermos os equívocos, para que possamos estar juntos. É mais ou menos assim. Então, na guerra, é possível que a gente viva em grupos, por exemplo, ou que, quando a guerra acontece, a gente subjuga o outro, e aí trazendo para o grupo. A gente consegue viver num grupo, porque nesse grupo a gente pode dizer, somos melhores, estamos na terceira escala da evolução, do progresso. Naquele centro espírita, você sabe, eles ainda fazem prática mediúnica como há 100 anos atrás, na época das mesas girantes. Nós somos melhores. Então, existe uma dominação intelectual, inclusive, a ideia de que somos melhores, e criamos o preconceito ao outro, que o outro do centro de Umbanda, que o outro que é médico, mas que não é espírita, ou que é espírita, mas não é kardecista, não é de mesa branca, ou é espiritualista, enfim, teve o pé na Umbanda, ou teve o pé enfim, onde seja. E por causa disso, nós criamos algo de uma supremacia, algo de um ideal de intelectualidade em função de outro que é menos intelectual que a gente. E aí nós somos espíritos e seguimos aí. Somos espíritos, muitos espíritas, e achamos que não temos preconceito, mas Freud diz que sim. Inclusive, é uma forma de organização, é uma forma de conseguirmos entrar, fazermos uma entrada. Mas a gente nem falou em certo e errado, a gente falou do que é quase que conveniente, do que eu escolho como algo que é bom para mim, necessário, e por causa disso eu dou um drible para poder lidar com isso em função de menosprezar o desejo do outro, né? Tudo isso feito em nome do princípio do prazer, que Freud traz também, que é o princípio pelo qual nos organiza, o princípio de prazer e o princípio da realidade. E quando a gente coloca aí a necessidade de dominar as más tendências, a necessidade de estarmos vigilantes ou de sabermos o que queremos e no que queremos não conseguimos realizar, é justamente o jogo entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, que a gente vai negociando e percebendo até onde a gente pode ir, até onde a gente pode abrir mão do nosso princípio do prazer em função de não de um prazer maior, porque muitas vezes é muito duro e difícil viver em sociedade, mas em função, sim, de vivermos livremente, de abrirmos mão daquilo que a gente quer agora, de se vacinar, ou de fazer coisas desse tipo em relação à restrição do ir e vir, para poder vivermos e podermos irmos mais longe num determinado momento. Em 1921, no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud se serve da parábola de Schopenhauer, muito conhecida no meio espírita, sobre a sociedade dos porcos-espinhos, para explicar o narcisismo das pequenas diferenças, isso que a gente não consegue aceitar no outro, nos familiares que estão em casa. Vale a pena relembrar os dilemas dos porcos-espinhos, tal como descrito pelo filósofo
Em um dia gelado de inverno, os membros desta sociedade se juntaram com o objetivo de se aquecer para não morrer de frio. Porém, depois de um curto espaço de tempo, começaram a sentir os espinhos uns dos outros. Para não se ferirem, foi preciso que se distanciassem, tornando então a sentir frio. Quando a necessidade de se aquecer os fez voltarem a se juntar, a mesma situação teve lugar. Assim, após esta dupla desgraça se repetir, eles acabaram por encontrar uma solução, estabelecendo um distanciamento moderado, que lhes permitisse passar o melhor possível, ou o menos pior possível, entre as duas situações. Nem tanto frio, nem tantas espetadas. E aí, melhor do que dizer não seja preconceituoso, é sabermos como funcionamos e, a partir daí, observarmos que espinhos são esses, que são iguais aos do nosso amigo porco-espinho e que negamos o espinho do nosso espinho, só que o nosso espinho muitas vezes machuca o outro. E só vemos o espinho do outro que nos machuca. Geralmente não tem nada que é meu, é do outro, é do outro. Nós compartilhamos muitas coisas. Inclusive, para eu falar aqui, foi preciso que existisse uma capelania, foi preciso que existisse um encontro, foi preciso que eu estudasse vários autores, unisse várias coisas para trazer algo. Não vivemos sozinhos, mesmo que queiramos. Temos alguém que veio antes e que nos inundou, que formou o nosso inconsciente a partir do que nossa mãe, nosso pai chamou você pelo seu nome. E disse, você é alguém que vai ser isso ou que não vai ser aquilo, e a partir daí nós acreditamos e não acreditamos. E muitas pessoas chegam perto de nós e dizem, você é bom nisso, você não é bom aquilo, e muitas vezes é bom nós darmos ouvido a que as pessoas estão dizendo insistentemente da gente. Porém, muitas vezes são pessoas que não conseguem também lidar com os nossos espinhos e com os espinhos dela. E em vez de a gente dizer, seja uma pessoa melhor, progrida, melhore, o que eu desejo é que realmente você consiga reconhecer seus espinhos e até onde você é espinho para o outro, e em vez de estar deslocando o seu espinho e dizendo que o outro tem, reconhecendo o seu. Olhar o espinho do outro faz lembrar que você tem um espinho similar. O que você nega quando o espinho do outro lhe incomoda? Era essa a nossa partilha de hoje. Eu quero só deixar os textos que eu trabalhei, que foi Totem e Tabu, e em especial, que a gente nem trabalhou tanto de como começa o bem e o mal, mas o mito do pai da horda, e um estudo do Ágora, estudo psicanalítico, do preconceito à intolerância, mal-estar na civilização, de Freud, pequenos narcisismos da vida cotidiana. Nossa, Lucila, eu quero agradecer a você em nome da Associação Médica do nosso Estado, em nome da nossa capelania, em nome dessa Assembleia reunida. Pela dádiva que você nos ofereceu nessa noite, de maneira tão objetiva, colocar um assunto tão intenso e que esclareceu muito as nossas ideias. Inclusive, eu queria já começar aqui pelo chat. A nossa irmã, Dorinha, pergunta, é aconselhável se submeter a sessões de regressão? Sessão de regressão são situações muito difíceis, cada caso é um caso, é preciso ver a particularidade. Eu não sou, por exemplo, terapeuta de regressão, mas o que acontece é que muitas vezes nós não estamos, se temos o apagamento da memória, se isso vem como uma regra e quase uma lei, poucas pessoas, dentre a quantidade de pessoas existentes no planeta Terra, algumas pessoas têm um desejo incontrolável e muitas vezes vão fazer uma regressão e vai dar certo. E vão dizer, nossa, que bom. Mas outras não conseguem lidar com a possibilidade da sua própria limitação. E isso causa uma dor, um constrangimento que não tem tamanho. E como eu disse, não é só o caso de a gente saber que matou alguém, muitas vezes é algo pequeno. Por exemplo, não saber que hoje condena tanto alguém que não amamenta, e de repente não ter amamentado seus filhos, de repente ter dado os filhos para amamentação com a ama de leite, ter deixado inclusive na casa da ama de leite ou da avó por algum tempo e não ter amamentado. Então, são aspectos de muitas vezes em análise, em terapia, a gente ponderar isso,
para saber se consegue ou não lidar com essa verdade, essa realidade. Ô, Dilson, pode fazer sua pergunta? Caríssima Lucila, eu vi aqui que qualquer preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem análise crítico. Aumentou o preconceito em função da pandemia? Qual é a sua opinião a respeito disso aí? Obrigado. Parece que sim, né, Odilson? Porque, por exemplo, a gente sai à rua, tem pessoas que usam máscara, tem pessoas que não usam máscara. Quem usa máscara tem preconceito, por exemplo, com quem não usa máscara. E quem não usa diz, olha, lá estão aqueles que são rebanho e não estão usando máscara. Isso é do primeiro ponto. E outro ponto que é bem intenso é que tem se falado muito em distanciamento social. E isso cria um preconceito e uma dificuldade, porque somos seres sociais e de sociedade, e é quase impossível a gente viver em distanciamento social. Então, talvez a gente fazer um ajuste, é pouca coisa, parece nada, mas é uma experiência que muda para a nossa consciência de si e daquilo que a gente consegue organizar e também para o inconsciente. Quando a gente diz distanciamento físico, melhora um pouquinho, porque como é que você vai fazer um distanciamento social das pessoas que você ama, dos seus filhos, dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, do seu bem-querer, e você vai dizer distanciamento social. E talvez distanciamento físico trouxesse, porque o próprio nome distanciamento social já cria que a gente precisa ter reservas em relação ao outro. E cria também que tem grupos que estão fazendo e que não estão fazendo. E isso por si, que estão fazendo. E isso por si só já gera um bloqueio, porque a gente precisa se sentir pertencendo a um grupo. E na hora que eu sinto que tem outro grupo, que é o grupo que pode me pôr em risco lá, que o rei pode me matar, mesmo que o rei seja o coronavírus, então aí eu vou me colocar em defesa e vou dizer, olha lá, eles não estão usando máscara, olha lá, rebanho, está usando máscara. E por aí vai. E sim, infelizmente, acentuou, né, os preconceitos que tínhamos. Existe uma situação que é fruto da nossa condição de habitante de um mundo de prova e expiação, que são as simpatias e antipatias entre os espíritos, que essa situação existe, infelizmente. E você me deixou colocar uma linha tênue, que a gente tem que ter um exercício muito grande para ver o que é a simpatia e a antipatia terrena, o que é preconceito contra a diversidade. Muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa e naturalmente tem aquela coisa, aquela energia negativa, chega a pesar os ombros, coisa e tal. E o que é preconceito? Como é que eu posso estabelecer essa diferença entre essas duas situações? Isso, de fato, existe uma pergunta, né, bem atual, bem importante. Existe a antipatia e simpatia magnética, e existe outro ponto de que os inconscientes se comunicam. Então, a gente pode pensar do meu inconsciente, que eu não sei de você, ele identifica algo em você que eu reconheço como inconsciente e que não gosto, e que não quero isso para mim. Porque é temerário, porque talvez eu realize, ou porque eu vá realizar. Ou não vá realizar porque é uma ofensa muito grande à minha moral, à minha ética, por exemplo. E aí, a partir do momento que a gente consegue, tem um livro que chama Talvez Você Precise Enxugar Suas Lágrimas, é de uma psicóloga americana. E ela diz que se você conversar 15 minutos com alguém, é possível que você se apaixone por essa pessoa. E mesmo com pessoas que têm algo disso de aversivo e repulsivo, ou pessoas, por exemplo, que seja só antipatia magnética, quando a gente começa a ouvir, mas não é só ouvir a história de vida, é saber que ali tem um ser humano, que tem uma pessoa que está na luta por ser reconhecida, por encontrar pertencimento, por ser aceita, por transpor as dificuldades de, por exemplo, ser fumante e estar com câncer de pulmão e não conseguir deixar um cigarro ou ter uma diabetes e não conseguir deixar de comer doce.
são pessoas que estão em pelejas tão intensas quanto cada um de nós. E que se a gente olhar esse ser humano, porque a gente tem que ter respeito ao próximo, tem que respeitar o próximo, a gente não precisa ser amigo de todo mundo, é verdade. Mas na hora que a gente tem isso, e com alguém que é do convívio, é do centro, é da nossa casa, é filho, talvez tenha algo aí do nosso inconsciente, talvez tenha algo aí do que eu não consigo lidar com o outro. E no que eu não consigo lidar com o comportamento do outro, se é um comportamento visível, a gente diz, nisso eu me retiro e não preciso ser conivente. Não preciso estar com essa pessoa todo o tempo, mesmo que seja meu filho. Quando vai para marido e mulher, enfim, pessoas que sejam mais próximas, é possível a partir do passe magnético a partir do passe magnético, diminuir os efeitos dessa antipatia magnética e poder diminuir esse campo de repulsão, se é possível dizer assim, com essa antipatia magnética, né? Mas o campo só, ele se miscuindo, isso acontece muito entre mães grávidas, quando o bebê nasce. O passe, ele vai aliviar isso, mas é preciso enxergar que tem outro ser ali que está nos desafios tal qual a gente. A partir do momento que a gente consegue fazer isso e a gente retira de dar as alfinetadas, as rasteirinhas de dia a dia, seja marido, mulher, ambiente de trabalho, centro espírita, a gente vê que é esse outro que a gente ouve um pouquinho e a gente consegue reconhecer o sofrimento dele também. Gleison. Eu estudo psicanálise, sou estudante de psicanálise e o estudo a princípio foi ótimo, viu? Uma pergunta para a Lucília aí. A projeção e a transferência, como se deve entender isso na visão espiritual? Seria um tipo de transferência de energias de mim para outra pessoa? Um tipo de imperfeição que eu tenho, que são as minhas imoralidades, não é isso? Eu transfiro para outra pessoa. Então, resumindo, a transferência e projeção é uma só ou há uma diferença? Não, Sim. não é uma coisa só. E a gente coloca não necessariamente como imoralidade, porque, por exemplo, para um determinado grupo vegano, é imoral comer animal, qualquer animal. Mas se eu sou onívoro e eu como vaca, por exemplo, e peixe, eu posso para mim isso não é imoral, mas para quem come cachorro e gato, isso é imoral. Então, a imoralidade, ela vem primeiro, não como imoralidade, mas sim sofrimento em relação a alguma coisa. Primeiro da parte de si, em relação ao que eu não consigo lidar com essa situação, certo? Então, ela não vem como imoralidade, vem mais no sentido de sofrimento, porque imoralidade vai depender dos costumes e da cultura de determinados locais, de determinadas... Esse exemplo do veganismo e de ser onívoro e de comer cachorro é algo que é bem peculiar, porque nós aqui no Brasil somos onívoros, nós comemos vegetais e comemos carne. Então, a partir do momento que a gente classifica como imoral e que o outro tem de imoral, mas eu compreendi a sua situação, mas a projeção, ela entra a partir daí também, sim, é exatamente isso, deslocamento, projeção, eu vou transferir para o outro, que é outra coisa diferente do conceito de transferência, é outra história. Eu vou deslocar para o outro aquilo que eu não aguento, a imagem que eu não aguento de mim, eu só vejo e reconheço no outro. Eu queria agradecer a nossa irmã Lucila pela noite de luz que a Lucila nos trouxe, noite de entendimento, noite de esclarecimentos, que foi tão importante para todos nós. E em nome da Associação Médico Espírita, em nome da nossa AME, em nome do povo capixaba e todos que estão nos assistindo, agradecer a você, pedir ao professor Eurípides que te ilumine os caminhos, a Jesus, a nossa mãe Maria, cada dia que possa te inspirar mais, para que você possa ser porta-voz destas verdades tão intensas, dessa ajuda à nossa evolução. Porque o que você falou aqui, com certeza, pelo menos para mim pessoalmente, foi uma carapuça, onde eu tenho que fazer um exercício muito grande na minha vida para que eu consiga me desvencilhar de certos, diversos sentimentos, quase todos os sentimentos que você citou aí, eu confesso publicamente
E eu, na minha condição de espírito em evolução, de espírito no mundo de prova e expiação, ainda carrego em meu coração e na minha mente, infelizmente, mas eu estou aqui para tentar mudar isso. Lucila, suas considerações finais. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço e por vocês realizarem esse trabalho tão rico e tão importante, né? E trazendo o espaço de união aqui, de identidade, trabalhando o que cada um temos de melhor, inclusive sendo um espaço de abertura para espíritas e qualquer pessoa que se sinta confortável, né? No livro As Viagens de Gulliver, trata das viagens fictícias e uma sátira as regras intransigentes, onde naquela viagem que Gulliver empreende, e onde existia um país e outro país que cada um estava tentando determinar quem é que quebrava os ovos da forma certa, se era por cima ou se era por baixo. E aí eles não chegavam a consenso nenhum e viviam em guerra por isso. E muitas vezes as nossas guerras são por provar que a gente quebra o ovo melhor do que o outro quebra o ovo dele. E muitas vezes medo de aceitar que talvez a forma como o outro quebra os ovos até seja melhor do que a nossa. Mas são brigas e são questões e são preconceitos muitas vezes tão ínfimos, mas que podem nos fazer a trapaça, né? Nos faz cair à medida que a gente deseja fazer a trapaça no outro e espetar o outro. É isso, e como disse a música, fazer tudo se transformar, e a nossa possibilidade de nós trabalharmos um pouquinho aí o princípio do prazer em função do princípio da realidade para partilharmos um espaço conjunto e vivermos aqui melhor em sociedade. Que Jesus te abençoe. Que noite maravilhosa, gente. Agradecer a todos vocês pela presença, pelas vibrações, pela emoção desta noite tão especial, onde, com certeza, nós fomos movidos pela espiritualidade amiga, onde, com certeza, pudemos fazer alguma coisa pelos nossos semelhantes. Eu quero convidar a todos que possam estar aqui na semana que vem, para que possamos louvar a Jesus através do trabalho da capelania, através do amor feito de ação, tá? Mesmo que seja ação à distância, mas o efeito com certeza é o mesmo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Jesus Boa nos noite, abençoe. um abraço. Até a semana. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Até semana noite. que vem.